Sob o capuz. Boa noite, público, agora identificado. Estou aqui, eu, Thiago Miani, com meus amigos Darcy Detman. Olá, Ricardo. Olá. Tem na cara. E também o Mega Mendigo. Olá, Fabrício. Olá, pessoas. Inclusive eu que vou estar me ouvindo daqui a pouco. Pessoas, hoje nós temos uma pergunta difícil. Eu quero ver se vocês me respondem com sinceridade, tá bom? Vocês sabem que no mundo super-herói você só ganha superpoderes de dois jeitos. Ou acontece alguma catástrofe acidental bizarra, igual você ganha superpoderes, ou alguém te ensina magia. Só tem esse caminho, né? Se você pudesse escolher um professor para aprender magia no mundo dos super-heróis, quem seria seu professor, Fabrício? Caraca, no mundo dos super-heróis... vai o... Peraí, magia, né? Eu escolhi o Tony Stark, mas ele nem me ensina magia. Sei lá, vou ficar com o clichê mesmo, vou ficar com o Doutor Estranho, que eu tô lendo a revista do Deadpool atual e eu vi lá que ele tá fazendo umas festinhas assim particulares com a galera assim, junto com o Wong. Não, Doutor Estranho, me recuso a admitir. Ah, cara, se você ver a festinha que ele fez, você ia querer participar. Não ia querer não. Ah, você não sabe de nada. Então quem você escolheria para ser seu mentor, meu caro amigo de casa? Deixa eu ver. De magia, cara. De magia é complicado. Eu vou pegar o Doutor Destino. Ele ia queimar sua cara. Depois não fala. Não, eu ia falar, então, Doutor Destino, tá querendo queimar a cara? Não. Máscara. Rapidinho, antes de gente continuar, vocês já viram naquele run do Mark Waid em que mostra ele indo no passado dele, reencontrando um antigo amor e o que ele faz com ela no final? Sim. Você toma numa armadura de couro. Ele é muito macho. E não é porque ele só queria sacanear, ele amava ela e pra poder completar o feitiço, esse amor tinha que ser verdadeiro e ele tinha que sacanear com ela por causa disso. Se ele fez isso com a garota que ele gostava, imagina com um aprendiz. Não, pior ainda, imagina com o estagiário. Aí é melhor nem entrar muito nesse assunto. Hein? Mas todos nós sabemos que aquele era um Doombolt. Vai nessa. Não, sempre é. Bom, pessoalmente eu gostaria que a Zatanna me ensinasse, porque além de mestre dos encantos místicos, ela também é uma mestre do sexo tântrico. Então, cara, eu não consigo aprender nada com ela, cara. Não é para de conseguir olhar pra coxa dela. E ela é gente fina, ela é legal pra caramba. É massa. Bom, não só por esse sentido, vamos lá. Beleza. Pessoas, como vocês já leram na descrição do programa, apesar de estar enrolando, hoje a gente vai falar do amigão da vizinhança, do cabeça de teia, de nosso amigo Peter Porco, o presunto aranha. Pedro Prado. Excelente personagem. Excelente personagem, inclusive que a Sony falou que não queria fazer filme sobre ele. Vocês viram a notícia? Não vê não. Olha, então, só vejo A Sony vocês. chegou com aquela lista de todos os personagens que eles poderiam usar no Homem-Aranha. Aí eles olharam, a gente pode usar tal personagem, pode usar não sei o que, tal. Eles não podem usar, por exemplo, Navalha, esse grande personagem, eles não podem usar. Se ferraram. Eles não podem usar o Homem-Aranha, porque é o Homem-Aranha usando a roupa do Quarteto Fantástico. Mas eles podem usar o Porco-Aranha. Detalhe, eles não querem. Eles anotaram com duas letras. Não queremos usar. Esse pessoal não quer ganhar dinheiro, ó. Poderia estar fazendo uma história muito melhor do que essa nova duologia que eles fizeram aí, né? De merda. Eles não querem usar um personagem realmente bom. Remake não oficial de Tartarugas Ninja? Tartarugas Ninja, cara? Não, seria melhor, é melhor. Bom, mas vamos lá, pessoas. A gente vai falar do Homem-Aranha, vamos começar porque tem coisa pra caralho. O desgraçado tem mais de 50 anos de revista e a revista dele ainda não é nem mensal. É quinzenal, cara. É o dobro do resto. Ele tem que bobear mais revista publicada que o Batman. É um palho duro aí, hein? Que o Homem-Aranha não tinha umas 8 revistas ao mesmo tempo?
sei lá, cara, nos anos 90 com certeza, que a saga do clone teve, sei lá, 140 revistas, velho, e só durou 2 anos. Revista pra caramba mesmo, pelo que eu me lembro. Bom, mas vamos começar aqui. Quem criou o Homem-Aranha, acho que todo mundo sabe, que foi o Stan Lee, ou pelo menos é o que ele fala, né? A história que é contada da origem do Homem-Aranha é que depois de Stan Lee estar trabalhando na Marvel, que já era Marvel naquele tempo, há alguns anos, ter criado o Partido Fantástico, ter criado o Hulk, que foi cansado na sexta edição. Sim, o Hulk foi um fracasso nas suas primeiras revistas, e até hoje o Hulk capenga pra vender. Ele só vende bem nos Vingadores. Enfim. E ele ter criado outros personagens como os X-Men, que na primeira encarnação duraram 60 edições, 34. Ele foi chamado pelo cunhado dele, né? Eu esqueci quem era o editor dele na época, mas era o cunhado dele. Então ele só conseguiu a vaga porque ele era parente do chefe. Era o Goodman? O Saul Goodman, se não me engano, né? O Martin. Não, é outro mafioso. A Art, eu acho que é o Art Goodman. Mas tinha esse dicto aí no meio, mas eu não me lembro qual é. Não, a gente vai chegar lá, ele foi chamado pra fazer porque, embora o Stan Lee estivesse fazendo algum sucesso vendendo super-heróis, ele não escrevia só títulos super-heróis. Ele, na verdade, escrevia bastante título de monstro, que foi de onde saiu o Groot, por exemplo, saiu de uma revista de uma árvore que fica viva e começava a bater em todo mundo, que é uma revista de monstro, e também escrevia histórias de romance, né? E ele falava em a árvore na época. E nessas histórias ele não era muito feliz, mas ele era obrigado a escrever. E o cara e esse parente dele, o Goodman, avisou: olha, é o seguinte, a gente precisa escrever aqui uma edição final da revista Amazing Adult Fantasy. Porque a revista tinha 2 edições e ela ia ser cancelada porque ela estava vendendo muito mal. Aí o Stan Lee chegou, dizem, né? Essa história que o Stan Lee chegou e eu posso escrever qualquer coisa, já que a revista vai ser cancelada? Falou, poder você pode, não tem nada. Aí ele decidiu escrever, né, a história de um garoto que seria mordido por uma aranha e ganharia superpoderes, porque, né, radiação tá aí pra isso, né? E aí começam as encrencas. Ele chamou primeiro pra fazer essa revista com ele o Jack Kirby, que era o parceiro dele que fazia o Quarteto Fantástico, fazia muito tempo e não sei o que mais e tal. E basicamente era o melhor artista que eles tinham ali na ocasião, entendeu? Até hoje famoso por ser um grande artista de quadrinhos. E ele não gostou do primeiro resultado que o Jack fez, porque dizem que ficou muito musculoso, super esquisito. O Kirby tem um estilo muito próprio, fácil de reconhecer, que todo mundo parece meio parrudo. E o Stan Lee não gostou. Aí ele chamou um outro parceiro dele que escrevia as histórias do Doutor Estranho, que é o Dídico. E falou: Dídico, tem aqui uma ideia, não sei o que, pera, você pode fazer pra mim? Aí eles pegaram, fizeram, com exceção da capa, que foi feita pelo Kirby, o resto da revista toda feita pelo Dídico. São só 8 edições, assim, bem besta. É por isso que até hoje você pode procurar. O Homem-Aranha surgiu na Amazing Fantasy número 13, mas você não encontra uma Amazing Fantasy número 12, porque ela não tinha esse nome antes. O título adulto foi tirado porque ele não tinha mais história de romance ali no meio, era só história de porrada mesmo. Não, número 15. É 15, não era 13? 15. Mas as fontes aqui estão desatualizadas, hein? O Wikipedia maldito. Bom, culpa no Wikipedia. Essa fonte aqui, né, cara? Achei que... Bom, enfim, a questão é que muita gente depois, analisando o Homem-Aranha, o Homem-Aranha foi um puta do sucesso, né? Dizem que o próprio Goodman falou que as pessoas odeiam aranhas e ele só fez que a revista ser cancelada, porque ele achou que ia ser um puta de um fracasso. Quando as pessoas começaram a mandar cartas pedindo, pelo amor de Deus, mais história do Homem-Aranha, o pessoal foi analisar por que está acontecendo. Uma coisa curiosa é saber algumas coisas importantes. Por exemplo, vocês sabiam que o Homem-Aranha é considerado um plágio? Isso aí eu já sabia. Já até ouvi muitas histórias por aí. Ajuda no universo dos quadrinhos. Exatamente. Ele é considerado um plágio de 2 outros personagens. Um é da Era de Ouro e o outro é um personagem anterior, já da Era de Prata, mas que foi descontinuado, da EW, se não me engano, EWC Comics, alguma coisa assim. Que era um personagem chamado Fly, que é o Mosca, basicamente, que tem todos os detalhes do uniforme bem parecido com o primeiro uniforme do Homem-Aranha, que o Steve Ditko desenhava, e o outro é o Spider, que é um personagem de quadrinhos mais antigo, né, da Era de Ouro, que era um espião, não sei o que andava na sombra e tinha o poder de andar pela parede, né, que era chamado o Spider. Inclusive teve revista depois pela Boom, quando o pessoal pegou aqueles personagens que já estavam com domínio público. Esse foi um dos personagens. É o que tem um... Que tem, acho que ele tem uma aranha na boca.
Com máscara? Ele tem, na verdade, uma máscara em formato de aranha na boca. Sim, eu vi capa de. Nunca li não, mas já vi capa disso. Então, o Homem-Aranha é considerado um plágio desses dois personagens. Curiosamente, ele não é o único plágio desses personagens, porque esse personagem Fly depois inspirou a Vespa. Pô, deve ter inspirado aquele outro vilão do Homem-Aranha, o Mosca também, que é um dos vilões mais escrotos que ele tem. Velho, desde aquele personagem do Homem-Aranha, cara. Coelha branca. Não, Coelha Branca é legal, eu gosto dela. Eu gosto. É legal. A única coisa boa que eu posso falar da Coelha Branca é que ela inspirou um dos maiores vilões de Dick Grayson. Ele inspirou o dublê de corpo. Não, ela inspirou dois grandes heróis que saíram nessa época, dos anos 90, do Homem-Aranha, que era o Urso e o Gibão, que eles eram vilões e ficaram bonzinhos nessa época aí. A gente vai indo falar sobre todos os vilões do Homem-Aranha e vou passar aqui uma semana, sabe? Não, mas eu tô falando dos melhores, que era o Urso e o Gibão, que eles eram lá da Legião dos Perdedores. Nossa senhora. Bom, vamos seguir. Além de ser considerado um plágio do Homem-Aranha, ele também é uma das coisas mais importantes do Homem-Aranha, também é considerado um plágio, dessa vez a DC. Ou, se você for uma pessoa que não gosta muito desse termo, você pode dizer que foi uma inspiração criativa. É isso que eu ia falar. A frase que o Tio Ben diz, né, antes da morte, né, com grande poder e grande responsabilidade, vem de uma história do Super-Homem, no qual ele é confrontado com o fato de que ele poderia usar seus poderes para ganhar dinheiro, pegar mulher, enfim, ter aquela vida boa e mansa que todo mundo sempre quis, e ele dá como resposta a isso, que tipo, com grandes poderes e grandes responsabilidades, como ele era o homem mais poderoso do mundo, ele tinha que ser a pessoa mais responsável do mundo. Isso é de uma história dos anos 50, quase 15 anos antes do Homem-Aranha surgir. Detalhe sobre essa frase clássica do Tio Ben. Nunca disse isso. Isso que eu ia falar. Esse basicamente foi o Peter que disse pra resumir tudo que o Tio Ben ensinou pra ele, entendeu? Peter não, foi Deus, que é aqueles pedaços quadrados de pensamento. Ah, e só pra defender mais ainda, já que eu sou fã do Homem-Aranha, é só um fragmento só, porque essa frase ela é bem extensa, em que ele fala sobre a silhueta de uma figura esguia na escuridão crescente, parará, e aí nascia uma nova estrela, eu acho, uma nova força que se adicionar à lista daqueles que andavam pelo mundo da fantasia. No início, né, cara? Então... A gente tem mesmo que lembrar que o Stan Lee ele adorava o jeito que o Thor falava. Ele achava que ele escrever livros de estilo shakespeariano, tá? Inclusive, Stan Lee é considerado um escritor frustrado por conta disso, porque ele achou que ele seria o próximo Shakespeare. Pô, então ele se deu muito mal, hein? Você sabe por que o Stan Lee, a Cine Stan Lee, na verdade? Cara, imagina se ele fosse o próximo Shakespeare morrer, pobre entendeu? Velho, se o cara anotando o nome dele na revista, o pessoal já acredita que nem tudo é obra dele, imagina que tudo do Shakespeare, que nem assinava as obras, o pessoal diz que é dele. Caraca, ia piorar a situação do velhinho. Mas só pra avisar, o Stan Lee, ou Stambert Lindenberg, ele é judeu, apesar de ter um sobrenome que lembra um chinês, porque ele achava que quadrinhos não ia dar nada, ia ter uma mancha no currículo dele. Então ele inventou um nome que não tava ligado pra ele, mas nem fudendo. Ele assinava como Lee para que as pessoas não soubessem que era ele, porque ele achava que um dia ele ia fazer muito sucesso como escritor de livros. Desde o comecinho já traindo o movimento, já. Ele fez isso porque ele participou da Segunda Guerra fazendo propaganda. Caraca, é um safado mesmo. Mas assim, quando você falou a questão do plágio, esses dois iniciais eu realmente não conhecia. Eu já pensei logo no Superman, pela toda aquela questão de arquétipo, de personagem e tal, que os dois são meio parecidos. Então, mas é que tá, esse tipo de arquétipo você tem que usar para poder a história funcionar, senão você está muito limitado no que você pode dizer. E até não tem muito como questionar isso. Agora, os outros dois, a expressão direta. Se botar uma foto de um com o outro, você percebe, velho. Porra, o cara chama Spider, pelo amor de Deus. Sabe? Não tem como não tem pra onde correr. Exato. Mas o Peter Parker é mais simpático. Então, aí a gente vai falar uma coisa interessante. Vocês sabiam que o Stan Lee, ele criou o Peter Parker a contragosto?
Foi? Ah, esse aí eu não sabia. Então, aí que tá. Quando começou a sair história, já tinha aquele Marvel Way, que todo mundo sabe como funcionava, né? O Stan Lee chega, dá tipo 4 frases pro cara, ó, o herói tem que bater no vilão tal, o vilão tal tem que fazer tal coisa, ele vai descobrir tal coisa e no final o herói vence. Tipo assim, 4 frases e você resume todas as histórias que o Stan Lee escreveu na vida. Tá bom? E nisso, o desenhista tinha a obrigação de pegar aquilo que ele tinha e fazer todos os desenhos, e o Stan Lee colocava os diálogos depois. Mas o Stan Lee em si, ele não escrevia o grosso da história, ele não falava como os balões tinham que ficar, ele não falava nada, entendeu? Que era o Marvel Way. É por isso que durante um tempo o Stan Lee escrevia 42 histórias por mês, coisa que é impossível para qualquer roteirista hoje em dia escrever 4 que seja, que dirá 42, né? A parte mais curiosa é que dessas, sei lá, 42 histórias, o Jack Kirby desenhava 26, entendeu? O cara é uma máquina. Jack Kirby, cara, ele era literalmente a impressora, a laser, entendeu? A ordem do Stan Lee, quando começou a fazer histórias com o Dídico, era que o Homem-Aranha, o personagem com a roupa colorida, tinha que aparecer o maior tempo possível nos quadrinhos. É uma história super-herói, afinal de contas, certo? Só que o Dídico, ele não queria escrever desse jeito, ele não queria fazer desse jeito. Ele gostava das histórias do Homem-Aranha porque ele escrevia ele ali. Entendeu? A gente vai comentar alguns detalhes mais pra frente, mas a grosso modo, o Peter Parker no começo é o Dídico. Se você olhar uma foto dele, um desenho do Dídico na época, você vai dizer, caralho, é o cara tá olhando no espelho para o desenho, entendeu? E tem alguns outros detalhes também que deixam isso evidente. Só que para poder disfarçar, porque né, senão o Stan Lee mandava pra sua página, ele fazia aquele desenho que a gente reconhece muito, que é tipo metade do rosto do Peter Parker e outra metade é a máscara do Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha fala, não, eu poderia bater no Flash, mas não, eu decidi não fazê-lo, porque, né, isso mostraria a minha identidade secreta. É bobagem, é porque eu sinto saudade desse efeito. Eu sinto saudade desse efeito, porque hoje em dia eles não fazem mais isso, né, cara? Hoje em dia ele dá um soco e arranca a cabeça do Flash. Mas é que tá, isso aconteceu porque como o Dídico não escrevia os diálogos, ele só fazia os desenhos, ele fazia essa cena, aí tipo, tinha o Homem-Aranha e o Peter na cena, e o Stan Lee tinha que se virar pra explicar. Então, a cena que era só o Peter Parker tomando uma flor do Flash, virava ele tomando uma flor do Flash, e ainda pensa, não, eu tenho que pensar na minha tia que tá morrendo, não sei o quê. Aí virava aquela hemorragia, entendeu? Mas ele criou a contragosto, porque ele não queria. Portanto, você pode ver que as cenas do Homem-Aranha, como Homem-Aranha, são totalmente diferentes do começo, entendeu? O Homem-Aranha é um cara engraçaralho, que faz piadinha, que fica brincando, que faz muitas acrobacias e tal. E o Peter Parker é um cara, não pode, deixa eu fazer coisa, e não sei, e tal, e não, eu tenho responsabilidade, e meu tio... Tio Ben! Só por curiosidade, o nome do tio Ben é referência também do Stan Lee, é o mesmo motivo pelo qual chamou o Pinguim de Ben, tá? Porque Ben é alguma coisa importante pra ele, que acho que é um tio dele que tinha morrido, e ele fez uma homenagem a isso, tá? Detalhe, o tio dele não morreu no assalto, tá? Morreu de velhice. Fazer uma homenagem à família, por isso tem um monte de Ben dentro da mão. Fez uma homenagem a ele morrendo com um tiro. Mas se fosse assim, é por causa que morrer de velhice não é dramático, entendeu? Não. Eu te amei, né, cara? Que conseguiu morrer de velhice e câncer e voltou. Mas o que contava não era lógica, era drama, entendeu? Ah, tá certo. Tem outras coisas que contam, mas tudo bem. Aí a gente pode fazer coisa com senso comum ou dramático, entendeu? Bom, mas enfim, aí nós temos a gênese do Homem-Aranha. Fabrício, se é bondade, você que leu essa doença, qual é a gênese do Homem-Aranha? Como ele surgiu? O Homem-Aranha surgiu como você mesmo disse, ele era um Peter Parker, ainda é o Peter Parker, um jovem assim, meio tímido, que ele até tentava se enturmar com o pessoal da escola dele, mas a galera não era muito receptiva. Ele queria chamar, vamos sair, tudo, mas só que eles tinham uns programas assim meio esquisitos para as outras pessoas. Vamos numa apresentação de ciências, cara, sai daqui, você é um bosta, a gente não quer ir com você, e meio que dava uma cagada na cabeça dele. Aí ele ficava muito frustrado com isso. Aí um belo dia, numa dessas apresentações de ciências que ele ia,
como era de praxe da época, e até hoje um pouco, ele acabou se envolvendo ali tava no meio de um experimento, uma aranha entrou no meio lá dos equipamentos que ficavam muito perto das pessoas, equipamentos que emitiam radiação, uma radiação de um nível muito alto, mas mesmo assim ninguém tava com nenhuma proteção ali na hora, né? Uma aranha entrou ali no meio, foi no braço, na mão dele, eu acho, picou ele, e ele, a partir daí, passou a adquirir essas habilidades aí de aranha, de pular a grandes alturas, ter uma força, sei lá, de umas 10, 15, 20 pessoas, e também tinha o famoso sentido aranha, né? Mas ele meio que contrabalanceava. Ele ainda era aquele rapaz tímido que não tinha muito jeito com as pessoas, só que quando ele colocava essa máscara de Homem-Aranha, ele virava um piadista que vencia mais o vilão pela questão dele desconcertar a pessoa, de distrair e poder enfiar a porrada no final das contas, né? E também tem a questão do tio dele, que ele, apesar de ter os poderes, não foi esse oba-oba de, beleza, agora eu vou salvar todas as pessoas. Não, eu vou primeiro fazer fama na televisão, que foi a primeira coisa que ele foi fazer. Ele começou a ganhar muito dinheiro com isso, que ele foi agenciado e tudo. E depois aconteceu um incidente que todo mundo viu aí nos filmes, que são os bons lá de 2000 e 2002, né, que é o que vale mesmo, em que o tio dele, ele meio que estava meio brigado com ele, que ele estava pensando só na parte do dinheiro, e ele estava meio que ficando ausente de casa. O tio dele tentou ver o que estava acontecendo, acabou morrendo com um tiro, e a partir daí ele começou a agir de uma maneira mais responsável. Ou não? Coisa bonita, né? Não, um pouco mais responsável. Então, lembra que eu falei a personalidade do Peter que tá contra gosto? Sim. E dois personagens que não tem nada a ver um com o outro. Deve que o Stan Lee foi obrigado a fazer aquilo só pra encaixar no desenho, mandar um disco desenhar a revista inteira de novo. Mas enfim, a parte que compete no começo é basicamente só isso. A origem do Homem-Aranha já foi recontada 1 bilhão de vezes. Em determinado momento até a Jessica Jones estava nessa apresentação de ciência. Que programão, né, Ricardo? Nossa, não me fala disso, velho. Aí, você acha que na Netflix vai ter essa cena de novo? Eu espero que não. Eu realmente espero que não, porque a Jessica Jones do seriado já é uma coroa, entendeu? Já é adulta. É um flashback, né, cara? E no máximo eu vou colocar ela como professora do Peter, entendeu? A única forma que eu consigo ver de que acha alguma coisa similar, entendeu? Ou com uma mãe do Peter. Mamãe. Vai ser a mãe perdida dos filmes dos filmes recentes da Sony. Tem um orgasmo, né, se isso acontecer. Bom, enfim, fora ter revirado isso até não poder mais, no começo as histórias eram obviamente com outro tom, né? O Peter ele ainda precisava de dinheiro para pagar as contas médicas da Tia May, o que 50 anos depois ele ainda tem que fazer, né? Mas enfim. E nessa ele vai trabalhar no jornal do Jameson e tudo mais. E uma pequena curiosidade, o primeiro romance que o Peter Parker tem nas revistas, a primeira citação disso, é com a secretária do Jameson, né? E só uma curiosidade, aquela pessoa ali é a mulher do Stan Lee. A suposta, vamos deixar claro. Não é a suposta. Se pegar a foto da mulher, tem certeza que é ela. Os bastidores, lembra-se? História de bastidores, e depois tem aquele problema que o Stan Lee brigou com basicamente todo mundo da Marvel. Então, tipo, você nunca sabe quanto que é Marvel. A história conta que o Dídico escrevia muito dele no Homem-Aranha. Quando eu falo muito, é muito mesmo. O Peter Parker só era uma pessoa pouco sociável, porque o Dídico era uma pessoa pouco sociável, entendeu? Mas aí que tá. E nessa, ele acabou desenhando que o Peter pegava o cheque, não sei o que mais, teve esse interlúdio com a secretária do Jameson e ele desenhava a mulher de Stan Lee. Conta-se as más línguas que ele tinha uma queda pela mulher de Stan Lee. Ele só nunca teve coragem de falar com a mulher. O que é compreensível, quando ela era mulher do chefe e já era casada, ele não, né? É compreensível a situação. Só que o Stan Lee ficou escrevendo roteiro com essa mulher e nunca se tocou. Até que a mulher dele leu a revista por qualquer motivo e viu que ela estava desenhada numa página. Ficou puto e reclamou com o marido. Eu tava querendo jogar na cara dele, ó. Você tá vendo aqui, ó. É isso que tá acontecendo já faz anos, ó. Agora que você reparou. Não, calma. Dizem que o Stan Lee nessa fez uma ótima, cara. Ele foi na redação da Marvel
e mostrou pra todos os desenhistas e escritores que estavam lá, todo o pessoal do staff que estava acontecendo. Stan Lee era o Flash Thompson, então. É possível. Eu não sei como era o cabelo do Stan Lee na época, hein? Se não me engano, eu acho que ele era loiro, não era? Alguma coisa assim, eu não sei. Não sei, cara, mas pode ser, hein? Olha lá. De qualquer jeito, dizem que o Dídico ficou tão puto com essa história que ele passou a trabalhar só à distância mesmo. O Stan Lee mandava um roteiro, vamos dizer assim, e o Dídico mandava da casa dele os desenhos. Ele não ia mais pra redação depois dessa. Ele também tá de brincadeira também, né? O cara vai fazer a imagem ali da mulher do cara e vai deixar. Tá achando que o cara vai deixar de boa, né? Deve ter mostrado pra todo mundo, olha aqui, ó. Olha que virgão aqui, ó. Então, independente da gente falar se o Stan Lee agiu certo ou não, ou o Dídico achou certo ou não, a questão é que ele era o desenhista da revista e ele desenhou um personagem do jeito que ele queria. E como o Stan Lee nunca deu indicação do contrário, ele podia usar para exorcizar alguns demônios ou dois. Principalmente considerando que ele também era o desenhista do Doutor Estranho, né, cara? E tinha alguns demônios pra exorcizar, principalmente os demônios do LSD e da maconha. Nossa, e quanta droga ele devia usar nessa época, hein? Pelo amor de Deus. As histórias são muito legais, mas são cheiradas e fumadas ao máximo. Pois é. Mas nesse meio tempo, né, obviamente o Dídico parou de desenhar essa personagem, porque, né, o Stan Lee pegou mal, né? Pegou mal, pra dizer o mínimo, né? E o Peter Parker passou a ter outros interesses românticos e tudo mais. E a gente pode citar algumas, só pra dar uma... Peraí, rapidinho. A loira que você tá falando, ela trabalha lá no Clarim? Trabalha no Clarim, é referenciado até hoje o nome dela. Cara, eu acho que eu sei quem que é, mas ela foi a primeira não foi? A secretária que ele tinha assim, era a Beth. Então, não lembro o nome dela agora, desculpa, eu vou ficar devendo. Mas sim, ela era, sim, e tipo, como eu falei, é o primeiro interlúdio, o cara nunca saiu com a mulher, porra. Entendeu? Ah, tá. O que acontece é que nas primeiras revistas, lá nas primeiras 20, 30 revistas, ela era a pessoa que o Peter Parker de vez em quando referia como tendo uma queda, coisa assim, porque o Dídico desenhava umas cenas deles flertando, coisa assim, e o Stan Lee tinha que escrever o roteiro disso. Entendeu? Depois essa mulher para de aparecer. Aí assim, entra a Gwen Stacy. Não, mas assim, bem antes, que a Gwen demorou bastante até ela entrar. Foi quando ele foi pra faculdade que ele conheceu ela. Aí das que eu me lembro que ele meio que ou tomava um fora ou conseguia alguma coisa com elas, era a primeira que ele tomou um fora, assim, propriamente dito, foi lá na Amazing Fantasy XV, que era aquela Sally Green, eu acho o nome dela. Ela que aparece, acho que na primeira página, assim, esnobando ele e indo embora depois. E aí depois a loira que eu me lembro era a Liz Allen, acho que era Liz Allen na época até. Aí depois ela mudou de nome. Mas agora que você me falou aí dessa secretária no Clarim Diário, eu lembro de uma mulher, mas acho que é bem mais pra frente. Eu acho que ele já tava na época da faculdade, que demorou um tempinho. Não, é no começo mesmo, cara. No comecinho? No começo mesmo. Ah, vou ter que reler isso. Como eu falei, cara, é fofoca de bastidores. Precisão aqui não é o termo. Não, o importante é só a polêmica. Exatamente. Aliás, só por curiosidade, você sabe que apesar da revista do Homem-Aranha ter quase 50 anos, apenas por curiosidade, no começo, o pessoal da Marvel falava que a revista passava em tempo real. Então, um ano de publicação do Homem-Aranha, ele teria que envelhecer um ano. É por isso que ele vai pra faculdade depois de pouco tempo dentro da revista. Uhum. É isso. Dentro de poucas edições, ele já teria com idade pra faculdade mesmo. Sim, que dá pra ver que tá... Bom, é que eu não sei como é que é o sistema lá, mas é bem parecido com daquele de sei lá, tá no terceiro ano do ensino médio, aí ele fica ali naquele pedacinho que tá faltando e já vai pra faculdade um pouquinho depois. Então, mas isso era uma pequena curiosidade que o pessoal da Marvel fazia na época, que era dizer que seus personagens envelheciam em tempo real. Depois, obviamente, foi descartado porque seria impossível você manter uma publicação muito longa desse jeito. Até daria, né? Mas se você tivesse comprometido a fazer um trabalho realmente bem planejado, daria. Mas e o trabalho que dá isso, né? Bom, mas enfim, vamos continuar, Vamos continuar, que a gente quer falar dos amores de Peter Parker pra gente poder avançar. A primeira, que é mais importante, é a Gwen, que é citada sempre como a namorada perfeita, né? Mas por ordem cronológica que você tá falando? Eu tô tentando seguir mais ou menos a ordem do bom senso, porque a gente vai falar de todas também, né, porra? Ah, tá. Não, que eu vou falar... a Beth é até que... Velho, tem história de, tipo, uma página, assim, que aí tem o romance com a Viúva Negra.
Ah, não, é porque é que antes de ele conhecer a Gwen tinha a Beth. A Beth era bastante famosinha até a Gwen chegar. Ah, então fala aí, que eu não lembro de nada. Não, então, eu vou falar, é que nessa tá um pouquinho mais fresquinho na época, que ele, assim, não é que ele atirava para tudo quanto é lado, mas ele sempre queria se enturmar, e ele, diferente do que foi mostrado nesse filme de 2012 aí, não sei quando é que foi, não lembro mais, do Homem-Aranha Pescoçudo, ele não é, ele era aquele cara tímido, mas ele não era, sei lá, um tímido totalmente esquisito que não falava com ninguém. Ele tentava, mas falhava miseravelmente, mas ele sempre ficava insistindo pra sair com esse pessoal. Tanto que eu escutei uma frase uma vez, é que se o Homem-Aranha, o pessoal deixasse ele entrar na turminha, ele não iria pra experimento nenhum e possivelmente viveria na gandaia, tipo o Flash Thompson hoje em dia. Mas enfim, voltando ao interesse amoroso, o primeiro dele, assim, que eu poderia colocar seria a Beth mesmo, a Beth junto com a Beth Brant, que trabalhava lá no Clarim Diário com ele, junto com a Liz Allen também, que fazia o bullying com ele na época, mas que depois ela começou a meio que se interessar por ele. Tanto que tem até uma edição que é bastante legal, das duas meio que, bem não, disputando ele, e elas vão na casa dele para poder conversar, porque elas já ficavam já, diversas edições num arranca-rabo, de que a Liz falava que ela era muito velha para ele, coisa do tipo. E aí elas foram na casa dele para poder conversar com ele, e quando elas chegam lá, elas dão de cara com a Mary Jane lá. Aí elas olham para ela e, nossa, parece uma estrela de cinema e tudo, e ficam meio que, sei lá, com a autoestima meio para baixo, assim, ficam meio desmotivados depois. Não, porra, a Mary Jane demorou pra caralho pra aparecer. Não, assim, até elas ficarem nessa disputa, a Mary Jane meio que já era citada já, mas sem aparecer o rosto dela. Isso daí é bem mais pra frente mesmo, que elas vão lá na casa dele e a Mary Jane tá lá meio que esperando por ele, mas só que ele não encontra com ela, não. Eles ficaram nesse jogo durante um tempão de citarem a Mary Jane, mas eles nunca se encontraram, que só rolou mesmo só na faculdade mesmo. Mas de início era a Liz Allen e a Beth Brant que meio que disputavam o coração dele e ele dava uma bola fora com as duas sempre, quase. É padrão, né? O Homem-Aranha é o azarado mais sortudo do mundo, né? É o que ele correndo atrás dele e ele nessa merda do Pindaíba. Não, é o que ele fala que ele acho que é o azar de Peter Parker que ele chama em algumas edições. Fala aí, então. Tá muito inspirado pra escrever esse nome, né, cara? Sim, que ele é um cara. Assim, ele é azarado e tudo, mas ele faz por merecer. Vou até falar mais pra frente aí, mas você vai ver que ele também não contribui nem um pouco quando a situação tá boa pro lado dele. Fala da Mary Jane agora, já citou ela? Mas vai você agora, pô. Tá bom, então vai. Bom, Mary Jane Watson, ela aparece. Não, na verdade ela não aparece, ela é citada bem antes dela aparecer, como a sobrinha da vizinha do Peter Parker, né? Que a tia dele não trabalhava, não tinha nada, o Peter Parker pagava todas as contas da casa. Um negócio impressionante, considerando que o tio dele tinha morrido e os pais também. Então é um pouco demais, mas enfim. Até gosto disso nos filmes novos que a tia May vai trabalhar, né? Pra poder sustentar a família. Ele que é o vagabundo. Né? É o mínimo. Mas enfim, ela é citada como a sobrinha de uma das vizinhas, que o Peter corria desesperadamente porque eles tinham se encontrado só quando ela era criança mesmo, assim. E não era nada demais, sabe? Depois ele imaginou, putz, ela deve ter ficado feia, porque, pô, ninguém quer pegar essa mulher, né? Não é possível. Ele corria até o dia que ela de fato apareceu. E, porra, né? Como o Stan Lee nunca foi exatamente um cara muito pra frentex, né? Sempre foi um cara retrógrado, você pode ver quando a personagem é criada por ele é sempre a modelo ou professora. Tá? Inclusive, sim. a profissão da Jean Grey, você sabe qual é, né? Ela é professora, se não me engano, né? Professora de biologia e supermodelo. Sim. Eu lembro que a colega de apartamento dela era uma modelo também na época. Porque a única profissão que uma mulher pode ter na vida, segundo Stan Lee, é ser modelo ou professora. Super original, Stan Lee, como sempre. Pois é. Aí, né, obviamente tem todo o interesse romântico e tal, e ela é uma das personagens que mais durou como par romântico de um herói. Acho que só o Fantasma tem mais edições com o mesmo par romântico seguido, sabe? O Fantasma é aquele cara que se vestia de roxo e no Brasil era vermelho, que o Mussum fazia piada. Aquele cara. Não, no Brasil era o Mussum. Exato. Mas aquele cara. É o único que teve um par romântico que foi o mesmo
por tanto tempo seguido, porque desde que ela apareceu, ela já saiu como interesse romântico. E ela é uma personagem até com bastante personalidade, pro padrão de Stan Lee é um negócio notável, né? Na verdade, eu coloco ela como sendo a com mais, assim, conteúdo e personalidade, eu acho que de quase todos, assim. Eu acho que se eu pegasse todos os personagens que ele criou naquele universo do Homem-Aranha, eu meio que colocaria ela bem na frente dos outros, que ainda mais depois do período em que eles casaram. Ela cresceu pra caramba nesse período. Mas aí já não era descrevendo, né? Tempo de você comparar no começo a Jean Grey, por exemplo, que tinha... Cara, Jean Grey tem tão pouca personalidade que eu admito que ela tem personalidade negativa. Sinceramente, eu acho que ela não tem quase nenhum até hoje, mas vamos deixar isso pra... Não, mas a gente vai falar no especial dos X-Men, mas a questão é, quando você pega ela e compara com as primeiras mulheres escritas pelo Stan Lee, você percebe que é muito pouca personalidade que ela tem, só que a Mary Jane ela já começa com uma personalidade muito forte. Ela já chega falando, uma sorte grande, garotão. Tipo, primeira frase dela. E ela quase nunca se abala. Se eu não me engano, demorou bastante até realmente ter aquela situação em que ela fica meio que contra a parede e faz alguma coisa meio que assim, ela faz tudo por impulso, né? Mas faz aquela coisa meio que de birra. Não, a parte interessante da construção da Mary Jane, como ela já foi apresentada já nesse contexto, tipo, o Peter tinha acabado de perder uma namorada e não sei o que, e ela já entrou como sendo uma pessoa das populares, né, uma pessoa popular no colégio, que por alguma razão gostava do nerd meio babaca. Né? Eu não entendi. E ela tem histórias próprias dela que são muito interessantes, sabe? É uma coisa muito diferente das outras personagens que a gente vai citar, que, porra, nem a Felícia tinha isso, e a Felícia tinha superpoderes. Tinha. É um negócio muito bizarro isso, cara. Muito... história, nem sei se tá no gibi, que eu lembro que eu assisti no desenho, que o ex-namorado psicótico dele aparece, tenta sequestrar a mulher, é o Homem Hídrico, né? Ah, lembro dessa história. E tenta sequestrar ela, não sei o quê. No e desenho. A história inteira ele tava fugindo da porra do Homem Hídrico, e tipo, o Peter não tá nem sabendo o que tá acontecendo. E ele tá desesperado, cadê a Mary Jane? Cadê a Mary Jane? Tem que salvar a Mary Jane, não sei o quê. Aí, de repente, ele vê uma fumaça colorida. Aí ele se lembra num flashback, que não tem na revista, que ele por acaso contou como é que se fazia fogos de artifício, né? Que se você queimar os produtos químicos certos, as chamas ficam de outras cores, né? Aí descobre que ela tá numa fábrica, porque ela achou esses produtos químicos e jogou na fornalha e começou a fazer uma fumaça colorida. E tipo, ela passou a edição inteira se livrando do Homem Hídrico. O Peter só chega faltando, sei lá, 2 páginas no final, só joga a teia no cara, ele congela e tá de bom tamanho. Vocês querem saber o que vai acontecer? Não deixem de ver este programa, neste canal e à mesma hora. Tchau! Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.